Com este tutorial pretende-se dar a conhecer alguns dos aspectos mais importantes a se ter em conta quando se escolhe uma fonte. Serão abordadas algumas questões tipográficas que auxiliarão na escolha. Verá que pelo final deste vídeo será capaz de escolher você mesmo a fonte mais adequada à situação. Quer seja para trabalhos de caráter académico, profissional ou informal. É importante desde já referir que as questões tipográficas abordadas são básicas e que qualquer pessoa, mesmo que sem qualquer experiência na área, as consegue entender. Serifas. Serifas são um acabamento específico das letras. Existem fontes serifadas e não serifadas. Este acabamento pode fazer a diferença na leitura e interpretação do leitor. Fontes serifadas proporcionam uma leitura mais tranquila. Isto deve-se ao facto de quebras no texto e na letra permitirem uma mais rápida e eficaz leitura. Os textos são, portanto, assim visualmente mais apelativos. Aqui podem ver dois exemplos. Um diz respeito a uma fonte serifada, neste caso Garamond. Outro a uma fonte não serifada, Futura. Estas, aliás, são dois ótimos exemplos de fontes bem concebidas, talvez das melhores que se podem encontrar. Uma das questões mais importantes a se ter em conta quando se escolhe uma fonte é a relação que esta tem com o tema. Se o tema for, por exemplo, arte greco-romana, o que fará mais sentido? Utilizar uma fonte com serifas ou uma fonte sem serifas? Bem, para temas mais clássicos, formais ou simplesmente para grandes quantidades de texto, fará sentido utilizar-se uma fonte serifada. Fontes serifadas remetem-nos para registros históricos e para questões mais sérias, como é o caso, por exemplo, de um trabalho académico, dissertação de mestrado ou de uma tese de doutoramento. São também ideais para textos vastos e longos. Mas se o tema for, por exemplo, o mais recente modelo da Apple, o iPhone 7, o caso já será diferente. Aqui já fará sentido recorrer a uma fonte não serifada, por uma questão muito simples. Tudo o que é temas contemporâneos, tecnológicos ou jovens remetem para estéticas mais limpas e apelativas. O espaço é um fator importante. Portanto, quanto mais limpo, curto e eficiente for o texto, mais ele chamará a atenção ao público desejado. É comum encontrar fontes não serifadas em, por exemplo, artigos de revista, ainda que muitas não as usem por questões de tradição. No entanto, as que usam são normalmente revistas que cumprem bem o seu trabalho de design de comunicação. Outra questão importante a se ter em conta é o público que se pretende abordar. Uma fonte pode não ser cativante para um público e ser para outro. Pode não ser correta para um e ser para outro. Por exemplo, a fonte utilizada numa apresentação de negócios não deverá ser semelhante à utilizada para abordar crianças. Para um adulto, é mais cativante e correto uma fonte de fácil interpretação e menos cansativa. Mas, para uma criança, é mais apelativa uma fonte algo menos angular e severa. A solução está nas curvas. As curvas do desenho de uma fonte são mais cativantes para uma criança. É também importante frisar que não se deve induzir as crianças numa má educação tipográfica. Não se deve, portanto, servir de fontes mais estilizadas só para chamar a atenção às mesmas. Isto leva, posteriormente, à aceitação da mesma de que tal é correto. Variantes de uma fonte. A maioria das fontes possui um grande espólio de variações. Se se estiver a trabalhar com os programas do Office, estar-se-á relativamente limitado neste aspecto, já que só se encontrará negrito, itálico, sublinhado e, em alguns casos, light e corpo, por exemplo, como acontece na Calibri. Caso se esteja a trabalhar com os programas da Adobe, o leque de variações será muito mais abundante, desde bold, condensed, thin, light, medium, book, regular e muitos outros. O negrito só deve ser utilizado para títulos e subtítulos, nunca para grandes porções de texto. O itálico apenas deve ser utilizado
em palavras ou expressões estrangeiras ou de origem desconhecida. Quanto ao sublinhado, é de evitar, pois este é impróprio para registros formais. O light, por sua vez, resulta bem a maioria das vezes, proporciona uma melhor estética do texto, ajuda na sua interpretação. Legibilidade e comunicação. É importante que o texto seja legível ao leitor e que lhe transmita a mensagem eficientemente e adequadamente. Mas existem fontes que dificultam a sua leitura. Fontes caligráficas, estilizadas e imagéticas falham o seu propósito de comunicação. Outras, como a Comic Sans, são muitas vezes inadequadamente utilizadas, visto que esta é específica da banda desenhada. Estas são as situações mais graves que se devem evitar. Quebras de texto são importantes para uma leitura mais agradável e menos fatigante. Não se deve, portanto, utilizar tamanhos de letra muito semelhantes nem justificar o texto. Isto é forçado, confuso e incorreto. Deve-se, em vez disso, utilizar tamanhos assumidamente diferentes, caso faça sentido, e um espaçamento de linha um pouco superior ao tamanho da letra, assim como também apenas alinhar à esquerda o corpo do texto, para também não confundir a visão do receptor. Exemplos de fontes bem desenhadas. Estas são algumas das fontes que mais proporcionam uma comunicação eficiente. São algumas das joias que a tipografia tem para oferecer. Qualquer uma delas traz resultados satisfatórios, mas muitas delas não vêm incluídas no Office e algumas nem mesmo na Adobe. Em certos casos, podem ter mesmo de se comprar. Existem, no entanto, algumas alternativas. Para quem não tiver a Futura, por exemplo, pode trabalhar com a Calibri. Embora o seu desenho seja bastante distinto, a impressão de leitura é relativamente semelhante. É também aconselhável utilizar a Light em ambos os casos. No caso de não se ter a Helvética, pode-se recorrer à Arial. Estas possuem um design semelhante. No caso de não se possuir Garamond, poderá optar-se por Minion Pro ou Baskerville, sendo a primeira a que mais se assemelha e a segunda uma outra opção perfeitamente aceitável. Estes são, portanto, alguns dos aspectos a se ter em conta quando se escolhe uma fonte. Espero que este tutorial vos tenha auxiliado e respondido às vossas dúvidas e questões tipográficas.